Minha namorada disse, eu posso ir embora. Tem um monte de caras implorando por mim. Eu apenas apontei para a porta da garagem e respondi, ótimo. A saída é ali. Ela congelou. Ficou parada como se eu tivesse falado outra língua. Pela primeira vez em todo o nosso relacionamento, eu não estava tentando consertar nada nem pedindo desculpa por algo que não fiz. O choque no rosto dela foi real, como se o roteiro que ela sempre usava tivesse sido rasgado na frente dela. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Mas isso não começou do nada, então deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Cole, tenho 29 anos e trabalho como engenheiro mecânico em Denver. Salário ok, emprego estável, uma vida em que dá para planejar as coisas e cumprir o que promete. Sempre gostei de coisas técnicas, de resolver problemas, de construir com as próprias mãos. Com o tempo, minha garagem virou meu refúgio, principalmente depois que comprei uma Harley velha que precisava de muito trabalho. Desmontar motor, achar falhas elétricas, fazer tudo voltar a funcionar redondo, isso é a minha terapia. A Marissa, minha namorada, era praticamente o oposto de mim. Ela era gerente de mídias sociais freelancer e influencer, o que significava renda instável e uma vida inteira girando em torno de imagem. A gente se conheceu cerca de 1 ano e meio atrás, numa cafeteria no centro. Ela estava fotografando o café para o Instagram, e eu achei aquela confiança atraente. Ela tinha uma energia de quem domina qualquer ambiente. Nos primeiros meses, tudo parecia simples. Pedíamos comida, assistíamos filmes, e eu realmente achei que tinha encontrado alguém especial. 8 meses depois, ela sugeriu que morássemos juntos. Eu tinha um loft de 2 quartos, e financeiramente fazia sentido para ela, já que o freelancing vinha em altos e baixos. Eu pagava aluguel, contas, mercado, streamings e o que ela chamava de despesas de trabalho, que incluíam desde ring lights até uma câmera cara montada no canto da sala. Quando entrava algum publi, ela ajudava, mas sempre tratava como um agrado ou presente, nunca como a parte dela nas contas. O problema começou pequeno. A gente decidia onde comer, e se eu sugerisse algo que ela não gostasse, o humor mudava na hora. Braços cruzados, aquela pose ensaiada, e o silêncio. Ela pegava o celular e começava a rolar as demais do Instagram, fazendo questão de deixar a tela visível. Mensagens de caras aleatórios, emojis de fogo, comentários como casa comigo ou deixa eu te levar para Aspen. Aí ela levantava os olhos e dizia, eu não preciso passar por isso, sabia? E eu, como um idiota, voltava atrás, cancelava meus planos e pedia desculpa por nada. Virou a arma nuclear dela para qualquer discordância. Eu queria mexer na moto no sábado à tarde. Ela queria que eu fosse num ensaio em rooftop como figurante. Ameaça. Sugere pedir pizza em vez de sair. Ameaça. Perguntei se a gente podia dividir o mercado naquele mês. Ameaça. Sempre a mesma coisa, outros homens a queriam, e eu devia agradecer por ela estar comigo. O pior nem eram as ameaças em si, mas o quanto funcionavam. Eu sentia um aperto no estômago, um pânico bobo de estar sendo difícil, de estar acomodado demais, de talvez ser chato perto dos caras que mandavam aquelas mensagens. Então eu cedia. Cancelava meus planos. Me desculpava por erros que não existiam. Tentava mais. Eu bancava cerca de 80% dos custos da casa. Quando tocava no assunto, ela desviava para discurso de marca pessoal, investimento no futuro, dizia que relacionamento não devia ser transacional. Curiosamente, ela não tinha problema nenhum em ser transacional quando usava aquelas demais como prova de que eu era substituível. Online, ela pregava sobre saber o próprio valor e nunca se contentar com pouco. Em casa, me fazia sentir sem valor nenhum. Passei a andar em ovos, pensando demais em cada palavra, esperando o próximo ultimato. Meu rendimento no trabalho caiu, parei de marcar coisas com amigos porque nunca sabia quando ela ia precisar de mim para conteúdo, e vivia com uma ansiedade constante no fundo da cabeça. O único lugar onde eu me sentia firme era na garagem, com as mãos sujas de graxa, resolvendo problemas mecânicos que realmente tinham solução. Moto não manipula, ou funciona, ou não. Naquele fim de semana específico, eu tinha separado o dia inteiro para mexer na Harley. Planejei por 2 semanas, comprei peças, organizei tudo. 3 horas depois, o motor já estava parcialmente desmontado, as peças alinhadas na bancada, e eu totalmente imerso naquele foco em que o resto do mundo simplesmente desaparece. Foi então que a Marissa apareceu na porta da garagem, celular na mão, já visivelmente irritada.
Disse que a gente precisava sair agora para um ensaio fotográfico num rooftop no centro, que aquilo era importante para a imagem dela e que um namorado de verdade deveria apoiar. Eu nem levantei os olhos da chave de torque que estava ajustando. Falei que eu vinha planejando aquele dia há semanas e que ela podia ir sem mim. A expressão dela mudou na hora para aquele padrão conhecido, braços cruzados, um suspiro dramático, e então ela puxou o celular e começou a rolar a tela de forma exagerada. Foi lendo nomes como se estivesse lançando um feitiço. Hunter queria levá-la para Aspen. Preston tinha acabado de abrir uma churrascaria e queria que ela fosse. Kai vivia comentando sobre o Tesla dele. Aí veio a frase favorita dela, a que já tinha funcionado umas 50 vezes antes. Eu posso ir embora. Tem vários caras implorando por mim. Esse era o momento em que eu deveria entrar em pânico, largar tudo e correr para consertar o que quer que eu tivesse estragado. Em vez disso, senti algo que não sentia há meses, calma total. Minhas mãos estavam sujas de óleo, a tabela de torque aberta na bancada, e à minha frente havia a realidade mecânica de um motor que precisava de parafusos apertados com pressão exata. O teatro dela, de repente, pareceu pequeno e distante. Olhei para ela, depois para a porta da garagem, e disse as palavras que mudaram tudo. Ótimo! A saída é ali. Voltei para o motor como se nada tivesse acontecido. Pela primeira vez desde que estávamos juntos, não senti medo do que viria depois. Esse trecho da história mostra bem como funcionam certas táticas de manipulação. Repara como o padrão funcionava perfeitamente, até o momento em que não funcionou mais. Quando alguém para de reagir com medo, toda a dinâmica de poder desmorona na hora. Chantagem emocional só existe quando os dois seguem o roteiro. Ela ficou ali me encarando como se eu tivesse dado um tapa nela. Dava para ver a mente dela tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez no nosso relacionamento, a arma principal dela tinha falhado. Ela gaguejou algo sobre eu não estar lutando por nós, sobre eu não me importar, enquanto eu mantinha os olhos no motor. Disse, com calma, que ela já tinha ameaçado ir embora umas 50 vezes e que eu estava cansado disso. Que se quisesse ir, fosse. Mas se quisesse ficar, precisava parar de usar outros homens como alavanca. Minha voz saiu tranquila, quase neutra, e acho que isso assustou mais do que se eu tivesse gritado. Ela tentou suavizar o tom, dizendo que não queria dizer aquilo daquele jeito, mas mentalmente eu já tinha desligado. Voltei a ajustar o torque de um parafuso do cabeçote. Ela ficou ali mais um minuto, virou as costas e saiu. Ouvi o carro ligar, os pneus cantarem quando ela arrancou rápido demais da garagem, e depois, silêncio. O estranho foi que fiquei esperando o pânico chegar, aquele nó no estômago avisando que eu tinha feito uma grande besteira. Ele nunca veio. No lugar, senti uma leveza estranha, como se eu estivesse prendendo a respiração há meses e finalmente soltasse o ar. Trabalhei naquela garagem por mais 4 horas seguidas, finalizei o ajuste das válvulas, limpei as ferramentas e não pensei nela uma única vez. Quando entrei no apartamento naquela noite, tudo parecia diferente. Mais silencioso, mas não de um jeito ruim. Fiz minha própria comida, assisti TV sem checar o celular a cada 5 minutos e dormi melhor do que vinha dormindo há semanas. Na manhã seguinte, acordei com 17 mensagens dela. As primeiras eram de raiva, me chamando de frio e egoísta, dizendo que eu a tinha envergonhado por não aparecer no evento. Depois mudaram para tristeza, falando que a gente podia resolver, que ela não quis dizer o que disse. As últimas quase soavam como ameaça, mencionando quantos caras perguntaram por mim, dizendo que ela poderia ter ido embora com qualquer um deles. Li tudo tomando café e não senti absolutamente nada. Não bloqueei o número porque, sinceramente, queria ver até onde aquilo iria. Apenas silenciei as notificações e segui meu dia. No trabalho naquela semana, meu chefe percebeu que eu estava realmente focado nas reuniões pela primeira vez em meses e elogiou uma solução de design que eu apresentei. Parece pequeno, mas foi importante. Eu tinha esquecido como era ser bom em algo sem alguém me fazer sentir culpa por isso. No fim de semana, sentei e analisei minhas finanças. Abri os extratos bancários e comecei a categorizar tudo: aluguel, contas, mercado, assinaturas dela, equipamentos, jantares nos lugares que ela queria. Quando somei tudo, vi que eu gastava quase $3.000 por mês com nosso estilo de vida, enquanto ela contribuía algo em torno de $400 nos meses bons. Naquele mesmo dia, abri uma conta poupança separada e comecei a transferir dinheiro para lá. Também me inscrevi num curso avançado de certificação em CAD que a empresa reembolsa parcialmente. Eu tinha comentado isso com a Marissa meses antes,
e ela fez aquela cara de quem acha que eu estava escolhendo o trabalho em vez dela. Então eu tinha desistido. Dessa vez, me matriculei sem hesitar. Na segunda-feira, 5 dias depois do episódio na garagem, liguei para meu amigo Evan. A gente se conhecia desde a faculdade, mas eu quase não falava com ele havia uns 6 meses, porque a Marissa sempre arrumava algum compromisso justamente quando ele chamava para sair. Marcamos de tomar uma cerveja, e ele perguntou o que estava acontecendo, disse que eu praticamente tinha sumido. Contei a versão resumida da história, e ele só assentiu com a cabeça, como se estivesse esperando eu finalmente perceber. Então trouxe de novo uma ideia que já tinha mencionado antes: restaurar motos e vendê-las, talvez transformar isso num negócio paralelo. A gente tinha falado disso anos atrás, mas a vida foi se metendo no caminho, e, de repente, aquilo parecia possível outra vez. Passamos 2 horas rabiscando planos em guardanapos, discutindo que tipo de moto focaríamos, onde conseguir peças, como calcular mão de obra. Enquanto isso, as redes sociais da Marissa entraram em modo frenético. Ela começou a postar frases vagas sobre pessoas tóxicas e escolher a si mesma, aquele tipo de conteúdo que rende milhares de curtidas de gente que não faz ideia do que está acontecendo de verdade. Postou foto de flores com legenda sobre um admirador secreto, mas eu reconheci a própria letra dela no cartão ao fundo. Começou a sair mais, postar imagens em restaurantes caros, sempre com ângulos calculados que davam a entender encontros, embora nas fotos ela parecesse sozinha. Era tudo uma encenação feita para me provocar ciúme, e o fato de eu não sentir absolutamente nada provavelmente estava deixando ela louca. 8 dias depois da briga, ela apareceu no apartamento sem avisar. Eu estava no notebook, trabalhando em especificações de design, quando ouvi a chave girar na porta. Ela entrou, e não estava sozinha. Havia um cara com ela. Alto, relógio caro, jaqueta de grife, o pacote completo. Ela o apresentou como Preston, fez questão de mencionar que ele era dono de um restaurante no centro e perguntou se eu me importava deles pegarem algumas coisas dela que tinham ficado ali. O tom, a forma como ela se posicionou ao lado dele, a mão apoiada no braço dele, tudo era calculado. Disse que podiam ficar à vontade e voltei pro notebook. Eu senti o olhar dela em mim, esperando alguma reação, mas eu simplesmente não tinha nenhuma. Foi aí que a situação ficou interessante. O Preston começou a olhar em volta e reparou nas peças de moto organizadas sobre a mesa de jantar, coisas que eu estava catalogando para o possível negócio com o Evan. Perguntou no que eu estava trabalhando. Mostrei no celular algumas fotos de antes e depois de uma moto que eu já tinha restaurado. Os olhos dele brilharam. Começou a fazer perguntas técnicas, comentou que sempre quis se envolver com motos, mas nunca soube por onde começar. A Marissa, parada ali, ficava cada vez mais irritada enquanto eu e ele conversávamos por uns 15 minutos sobre cilindradas e modelos antigos. Ela tentava puxar a atenção dele, tocava no braço, dizia que eles precisavam ir, mas ele estava genuinamente interessado. Antes de sair, o Preston pediu meu contato, disse que talvez quisesse encomendar uma restauração personalizada se eu levasse o negócio adiante. Passei meu número, e ele parecia realmente animado. Depois que foram embora, fiquei sentado tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A Marissa tinha levado aquele cara para me provocar, para mostrar o que eu estava perdendo, para provar que tinha opções e que eu devia estar arrasado. Em vez disso, o plano B dela tinha virado um cliente em potencial. Comecei a rir sozinho. Não deu para evitar. A ironia era perfeita demais. Essa parte da história mostra algo essencial sobre comportamento manipulador. Quando as táticas iniciais falham, as tentativas de retomar o controle costumam ficar mais desesperadas e óbvias. A pressa entrega tudo, em performances cada vez mais elaboradas que acabam dando errado porque se baseiam em suposições que já não valem mais. Naquela noite, o Preston mandou mensagem perguntando o preço para uma restauração completa de uma Indian Scout antiga. Disse que pensava nisso havia anos e que me conhecer parecia um sinal. Enviei um orçamento detalhado, exatamente do tipo que eu e o Evan tínhamos planejado, e em menos de 1 hora ele respondeu dizendo que queria seguir em frente. Assim, sem mais nem menos, a tentativa de manipulação dela tinha se voltado contra ela, e eu percebi algo importante. Eu não precisava que ela fracassasse para eu dar certo. Só precisava que ela saísse do meu caminho. O projeto do Preston virou o gatilho de tudo. Eu e o Evan começamos a nos encontrar todas as noites depois do trabalho, planejando o cronograma da restauração, buscando peças, organizando um espaço decente na minha garagem. Em 2 semanas, a Indian Scout já estava reduzida ao chassi,
E tínhamos uma lista de espera com mais 3 clientes em potencial que tinham ouvido falar da gente pelo Preston. Meu salário de engenheiro continuava estável, mas agora havia uma renda extra crescendo naquela conta separada. Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava avançando, e não só sobrevivendo. 3 semanas depois do confronto na garagem, a Marissa mandou mensagem dizendo que os pais dela queriam nós dois no jantar de aniversário deles. Ela disse que ficaria feio se eu não fosse, que a gente precisava ao menos parecer estável na frente da família dela. Quase recusei, mas a mãe dela, Karen, sempre foi gentil comigo. Então aceitei ir por ela, não pela Marissa. O jantar foi num restaurante caro no centro, daqueles com guardanapos de pano e garçons que explicam cada ingrediente do prato. Estavam lá os pais dela, a irmã mais nova, Lily, e nós dois. Nos primeiros 20 minutos, a Marissa ficou só nos posicionando para fotos, ajustando ângulos, cuidando para tudo ficar perfeito pro Instagram. Eu acompanhei sem reclamar, porque, sinceramente, já não me importava. O pai dela, Thomas, perguntou como andava o trabalho. Comentei sobre o curso de certificação que eu estava terminando e sobre o negócio de restauração de motos que eu e o Evan tínhamos começado. Vi ele se inclinar na cadeira, realmente interessado, perguntando sobre modelo de negócio e margem de lucro. Thomas tinha uma pequena rede de lojas de autopeças, então entendia bem do assunto, e acabamos engatando uma conversa de verdade sobre fornecedores e captação de clientes. A Marissa tentava puxar o assunto de volta para o trabalho dela com criação de conteúdo, mas o pai dela ouvia com educação e logo voltava a me fazer outra pergunta. Foi aí que a Karen perguntou como estávamos como casal. Aquelas perguntas de mãe que parecem inocentes, mas não são. A Marissa emendou um discurso ensaiado. Disse que eu tinha me tornado distante, que priorizava motos em vez do relacionamento, que ela estava se esforçando muito, mas se sentia pouco valorizada. O tom de vítima estava perfeito, e eu vi a expressão da mãe dela mudar para preocupação. Antes que eu respondesse, o Thomas interrompeu com uma pergunta que mudou tudo. Ele perguntou a Marissa como ela contribuía financeiramente em casa, se estava dividindo as responsabilidades ou se eu bancava tudo sozinho. Ela travou, claramente tentando pensar numa forma de contornar. Falou sobre marca pessoal, investimento no futuro, disse que trazia outros tipos de valor para a relação além de dinheiro. O pai dela sentiu devagar e perguntou quanto, em média, era a renda mensal dela. Quando ela respondeu de forma vaga, ele olhou diretamente para mim e perguntou que porcentagem das despesas eu cobria. Eu não queria humilhá-la, mas também não ia mentir. Então disse que algo em torno de 80%. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Então a Lily, que estava mexendo no celular, fez um barulho baixo e virou a tela para os pais. Ela tinha achado o Instagram da Marissa. Os posts das últimas semanas. As fotos cuidadosamente cortadas para parecer que ela estava com outros homens. As legendas sobre saber o próprio valor e upgrade concluído. O rosto da Karen foi de preocupação para confusão e depois para decepção em uns 10 segundos. Ela perguntou diretamente a Marissa se ela estava saindo com outras pessoas enquanto ainda morava no meu apartamento. A Marissa tentou se explicar, dizendo que eram só amigos, networking, conteúdo. Mas a Lily continuou rolando a tela, mostrando mais fotos, mais legendas sugestivas, e a história que a Marissa vinha contando simplesmente desmoronou. O Thomas olhou para mim e disse algo que eu não esperava. Disse que eu parecia ter a vida organizada demais para aceitar ser o plano reserva de alguém. O resto do jantar foi tenso e desconfortável. Saímos separados. Achei que aquilo fosse o fim, que ela fosse se mudar em silêncio e cada um seguiria seu caminho. Eu estava errado. 2 dias depois, cheguei do trabalho e encontrei malas arrumadas perto da porta, ring lights montados na sala e a Marissa usando um vestido branco, como se estivesse indo para uma vernissagem. O celular estava num tripé, gravando, e ela estava ao vivo para os seguidores. Entrei ouvindo ela no meio do discurso, falando sobre sair de um relacionamento onde não era valorizada, sobre escolher a si mesma, sobre como aquela decisão era difícil. Os comentários subiam rápido, cheios de corações e mensagens de apoio. Naquele momento, entendi que aquela era a apresentação final dela. A grande saída dramática que vinha sendo construída há semanas. Entrei no enquadramento com calma, ainda com a roupa do trabalho e graxa debaixo das unhas por ter ajudado o Eva no almoço, e perguntei se ela precisava de ajuda para levar as malas até o carro. O chat mudou na hora. As pessoas começaram a perguntar quem eu era, por que eu parecia tão tranquilo, se aquilo era mesmo um término em comum acordo. A narrativa cuidadosamente montada da Marissa começou a ruir em tempo real.
Ela tentou manter o roteiro, mas dava para ver que estava perdendo o controle. Então eu apenas falei os fatos, de forma direta. Que ela tinha ameaçado ir embora mais de 50 vezes. Que postava fotos com outros homens para me provocar. Que eu pedi para ela escolher entre respeitar o relacionamento ou ir embora. E que aquela tinha sido a escolha dela. Sem raiva, sem drama, só a verdade. Então peguei 2 das malas dela e levei até a porta. Ela encerrou a live de forma abrupta, e foi aí que aconteceu a conversa de verdade. Ela desabou. Admitiu que, na realidade, não tinha para onde ir, que tudo aquilo tinha sido por atenção, que queria conversar e tentar resolver. Passou por todas as táticas possíveis: choro, raiva, promessas de mudança, acusações de que eu era frio. Mas eu já tinha tido 3 semanas para entender com clareza o que eu queria, e não era aquilo. Disse que ela podia ficar na casa da irmã até se organizar, que eu daria uma semana para buscar o resto das coisas, e que entre nós tinha acabado. Ela tentou mais uma vez. Disse que ia mudar, que arranjaria um emprego de verdade, que pararia com os jogos nas redes sociais. Quase senti pena naquele momento, porque dava para ver que ela realmente acreditava no que estava dizendo. Mas eu já tinha ouvido versões dessa promessa antes, sempre depois de ela passar dos limites. E nunca durava. Falei que torcia para ela se encontrar, mas que eu não seria mais a rede de segurança dela. Ela saiu naquela noite, e o apartamento ficou em silêncio de um jeito definitivo. O alívio foi enorme. Nos 6 meses seguintes, tudo mudou. O negócio de restauração cresceu muito além do que eu e o Evan tínhamos projetado. Acabamos alugando um pequeno espaço comercial e contratando um fabricante meio período. Concluí minha certificação e recebi um aumento significativo no trabalho como engenheiro. Quitei o carro, engordei a poupança e comecei a planejar a compra de uma casa com uma oficina de verdade. Também conheci a Claire, uma engenheira estrutural que encontrei numa conferência do setor. Ela tinha a própria carreira, bancava a própria vida e ficou genuinamente confusa quando contei que minha ex usava ameaças de término como forma de controle. No nosso segundo encontro, dividimos a conta sem nem precisar conversar sobre isso, e ela ficou empolgada quando mostrei fotos das motos em que estávamos trabalhando, em vez de enxergar aquilo como concorrência pela atenção dela. Foi absurdamente fácil, como costumam ser as coisas saudáveis. Encontrei a Marissa mais uma vez, num evento de motos onde estávamos exibindo um projeto finalizado. Ela parecia diferente. Menos polida, mais real, pediu desculpas de verdade. Disse que tinha sido imatura, insegura, e que descontou isso em mim. Viu a Claire ao lado do nosso stand e lidou bem com a situação, até elogiou a moto que tínhamos terminado. Agradeci pelo pedido de desculpas e disse que desejava que ela se encontrasse, e falei isso com sinceridade. Ao me afastar daquela conversa, percebi a lição mais importante de todas. Quem realmente te ama não mantém o relacionamento como refém. E o momento em que você deixa de ter medo de alguém ir embora é o momento em que recupera seu poder. A maior lição de toda essa experiência é entender que um relacionamento baseado em medo e controle não é um relacionamento, é uma situação de refém com uma iluminação melhor. Parceria de verdade significa que as duas pessoas se sentem seguras o bastante para serem honestas, sem usar o próprio relacionamento como arma. A diferença entre manipulação e cuidado genuíno fica cristalina depois que você vive os dois lados. Valeu por acompanhar até o fim. Curte, se inscreva e hypa o vídeo para fortalecer o canal. Amanhã tem mais história para vocês.